Hare Krishna. Bom dia, Deixa eu conferir aqui reverências a todos, todas. Vamos ver quem que está aqui, se tem alguém, se está aqui já aparecendo. Já estamos aqui. Haribol. Então, mais uma leitura do Srimad Bhagavatam. A gente vai cantar um pouquinho. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Chira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Sunyavadi Ataka Deshatarine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Então vamos ler hoje, né? Hoje é o dia de mais uma leitura dessa escritura sagrada. Então vamos ler os versos 14 e 15 do capítulo 3, do canto 3, capítulo 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, o verso 14. Tatrapi ajata nirvedo briyamana swayam britai jarayoya patavairukyo maranabimukho grihe. Tradução palavra por palavra. Tatra, ali. Api, embora. Ajata, não surgida. Nirveda, aversão. Briyamanaha, sendo mantido. Swayam, por si mesmo. Britai, por aqueles que foram sustentados. Jaraya, pela velhice. Upata, obtida. Vairupyaha, deformação. Marana, morte. Abimukha, aproximando-se. Grihe, no lar. Tradução e significado dados por sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. O chefe de família, tolo, não sente aversão pela vida familiar, embora seja mantido por aqueles a quem um dia sustentou. Deformado pela influência da velhice, ele se prepara para encontrar-se com a morte fatal. Significado: os atrativos familiares são tão fortes que mesmo que alguém seja menosprezado pelos membros da família em sua velhice, não consegue abandonar a afeição familiar e permanece em casa tal qual um cão. No modo de vida védico, deve-se abandonar a vida familiar enquanto se é suficientemente forte. Aconselha-se que antes de ficar muito fraco e se frustrar nas atividades materiais e antes de adoecer, a pessoa deve abandonar a vida familiar e dedicar-se inteiramente ao serviço do Senhor pelos restantes dias de sua vida. Prescreve-se, portanto, nas escrituras védicas que tão logo se passe dos 50 anos de idade, deve-se abandonar a vida familiar e viver sozinho na floresta. Após preparar-se completamente, deve-se tornar-se sannyasi para distribuir o conhecimento da vida espiritual para todos os lares. Verso 15. Aste vamatyopanayastam griha pala ivaharam amavyavyapradittagnir alpaharo ipachestita. Aste, ele permanece. Avamatya, com displicência. Upanyastam, aquilo que é colocado. Grihapala, um cão. Iva, como. Aharam, comendo. Amayavi, doente. Apradittagni, tendo dispepsia. Alpa, pouco. Ahara, comendo. Alpa, pouco. Chestita,
sua atividade. Tradução: assim, ele permanece em casa como um cão de estimação e come qualquer coisa que lhe seja dada com displicência. Atacado por muitos males, tais como a dispepsia e perda de apetite, ele come somente pequeníssimos bocados de alimento e se torna um inválido, que não pode mais trabalhar. Significado: antes de encontrar-se com a morte, é certo que alguém se torne um doente inválido. E sendo menosprezado pelos membros de sua família, sua vida torna-se inferior à de um cão, porque ele é colocado em muitas condições miseráveis. Os textos védicos prescrevem, portanto, que antes de essas condições miseráveis chegarem, deve-se deixar o lar e morrer sem que os membros da família o saibam. Se um homem deixa o lar e morre sem o conhecimento de sua família, sua morte é considerada gloriosa. Porém, um chefe de família apegado quer que os membros de sua família o carreguem num grande séquito, mesmo após a sua morte. E, embora não seja capaz de ver como caminha o séquito, ainda deseja que seu corpo seja levado esplendorosamente com um cortejo fúnebre. Assim, ele fica feliz sem nem mesmo saber para onde terá que ir quando deixar seu corpo rumo à próxima vida. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Adhyana Timiranda Syam Dhyanam Janam Shalakaya Chakshura Militanya Natas Maishi Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe minhas humildes reverências. Então, aqui, Tatrapi Ajara Nirvedo Briyamana Swayam Britahi Jarayopata Vairupyo Marambi Mukogrihe. O chefe de família tolo não sente aversão pela vida familiar, embora seja mantido por aqueles a quem um dia sustentou. Deformado pela influência da velhice, ele se prepara para encontrar-se com a morte fatal. Astevamatyopanastam grihapala ibaharam amayafia pradipagni alpaharo ipachestita. Assim, ele permanece em casa como um cão de estimação e come qualquer coisa que lhe seja dada com displicência. Atacado por muitos males, tais como a dispepsia e perda de apetite, ele come somente pequeniníssimos bocados de alimento e se torna um inválido que não pode mais trabalhar. Temas sensíveis esses, né, que trazemos aqui hoje no Srimad Bhagavatam. Então, um tema muito, assim, considerado pesado, né? E, então, primeiro de tudo, acho que é muito interessante a gente trazer aqui, né, abordar o contexto, né, que está sendo descrito nesse momento. Não sei quem está acompanhando aí as aulas, mas a gente pode pegar aqui o ponto do capítulo, né, de vários capítulos que estão sendo trazidos, que é a conversa do Sr. Kapila com Devahuti, sua mãe, né? O Sr. Kapila, ele veio, né, num contexto assim, muito interessante, porque ele é o próprio Krishna e está instruindo sua mãe. Então, Devahuti, ela se encontrava justamente numa condição de sofrimento, porque o seu esposo estava tomando sannyasi, né? Então, saindo da vida familiar e indo para a floresta, né? Então, se afastar dessa vida familiar, como está dizendo aqui no verso, Srila Prabhupada colocou no significado também, que o chefe de família, em determinado momento, o ideal seria ele se retirar. Então, Devahuti, ela estava aqui orando, né, por cortar o laço do apego material com o machado. Então ela pede como eu posso cortar esse apego
esse laço do apego material que é tão forte com o machado, né? Então, Kapila, que é a encarnação do Senhor Krishna, né? Então, o esposo foi embora, estava indo embora e ela ficou sob os cuidados de ninguém, qualquer um. Ela ficou sob os cuidados do seu filho, que é o próprio Krishna, né? Então, assim, ele veio com essa encarnação de Krishna. Então, ela, sinceramente, indagou sobre isso e Krishna, ele vem falando toda a verdade, né? Assim, uma verdade muito nua e crua, né? Que muitas vezes é muito desagradável para nossos ouvidos, né? Mas aquele que o devoto puro e a encarnação de Krishna, né? Krishna vai falar a verdade, né? Então, assim, a Satyam é uma qualidade, a veracidade, né? Então, o devoto ele vai dizer, né, a verdade, mas de uma forma que seja benéfica para os outros, né? Satyam quer dizer que você fala aquilo que é benéfico para os outros, né? Então, muitas vezes a gente assim tá aqui uma doença e aí a gente tem que tomar um remédio muito amargo para curar dessa doença, né? Então, quando a gente toma esse remédio amargo, a gente pode realmente se curar. E não através de coisas que a gente, de repente, quer colocar no nosso corpo, que sejam agradáveis, mas que vão somente nutrir aquela doença. Então, a mesma forma, às vezes, a verdade, ela tem esse aspecto, né, de ser um pouco amarga, né? Mas de alguma forma ela vai ser, se nós tomamos, né? Porque Srila Prabhupada fala que a gente todos nós aqui estamos sofrendo da doença material. Então a doença material, ela vai nos corroendo, né, na nossa existência. E aí, mesmo assim, a gente fica fixo nela, né? A gente fica pegado. Então, que o remédio, né, ele pode vir através de adotar uma perspectiva espiritual para as nossas vidas, né? Às vezes, no começo, ele pode ser um pouco difícil, mas depois, né, tem os benefícios, né, alcançados, assim. Mas, enfim, esse ponto também que eu queria pegar desse passatempo é muito interessante porque Devahuti é uma grande devota, né, do Senhor que foi posta assim numa situação materialmente, né, que nós podemos ver, né, que é a questão do apego, seu esposo ali, e ele nos coloca ela posta nessa situação para que a gente possa aprender, né? Então, esse passatempo aconteceu por conta de Devahuti estar sendo posta ali para uma situação muito semelhante à que nós passamos. E para isso, Krishna tem a oportunidade de dar essa instrução. Então, nós aqui podemos nos transportar para esse passatempo pensando nessa condição de que somos pessoas que estão de fato em paixão, ignorância, e que nós precisamos das instruções, né, dos acharyas, mestre espiritual, do próprio Krishna. Então nós nos colocamos ali como Devahuti está se colocando, por favor, né, corte esse laço do apego material com o machado, né? Então, temos que nos inspirar nessa atitude de Devahuti, né? Porque o apego, né, ele é inerente à entidade viva, a toda entidade viva. Então, nós temos apego, a alma é apegada a Krishna, né? Assim, né? Então, nós temos esse apego natural que já vem, né, da nossa relação com Krishna. Só que nós, uma vez que direcionamos esse apego para as questões materiais, nós estamos ali nos atando a essa energia ilusória
e de uma forma tão intensa, que até mesmo quando nós estamos numa situação como é descrita aqui, né, do corpo que já vai sendo colocado numa situação de miséria e sofrimento, mesmo assim, nós ainda queremos estar naquela, identificados com aquela situação, né? Com aquela família que às vezes, como diz, despreza, né? Então, muitas situações a gente está ali se agarrando a elas, né? Achando que ali nós vamos ter a felicidade, né? Então, tem ali um momento que Prabhupada fala, né, que acho que, se não me engano, nesse capítulo ainda vai falando sobre a identificação, né, de um corpo inferior sobre o porco, né, falando que o porco ele come excremento, que é uma coisa a nossos olhos, né, assim, uma coisa muito nojenta, mas ele está super feliz ali querendo comer excremento, e ele não quer parar de comer excremento. Então, assim, ali é a felicidade dele. Se você dá alguma coisa mais saborosa para ele comer, ele pode recusar. Então, nós estamos assim nessa vida, né? Então, por exemplo, tem o passatempo, falando de porco, o senhor Indra foi amaldiçoado pelo seu mestre espiritual, Brihaspati, a passar um tempo nesse mundo como porco. Então, ele passado uns dias, ele lá todo feliz na lama, no excremento, o senhor Brahma apareceu para chamá-lo de volta a ser o rei dos céus, e ele se recusou, porque ele estava ali apegado àquela condição que ele já se colocou ali, né? Embora seja deplorável, mas ele não trocou para voltar a ser o que ele era, que era o rei dos céus, né? Então, assim nós estamos, né, na nossa vida, apegados, né, esse tempo todo, vidas e vidas e vidas, né? Uma vez que a gente se apegou, a gente verifica como é que essas coisas são feitas, né? Como é que esse apego material nos capta, né? Nos sequestra, né? Porque aqui, como fala no versos do capítulo 2 da Bhagavad Gita, versos 62 e 63, vão descrever um pouco sobre esse processo, né? Vão falar que, contemplando os objetos dos sentidos, uma pessoa desenvolve apego por eles. E de tal apego se desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. E depois vai falar, o 63, da ira surge a ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Quando a memória se confunde e se perde a inteligência, memória de Krishna, né? Quando a inteligência se perde, cai-se de novo no poço material. Então, essa contemplação dos objetos de sentido já nos sequestra e a gente vai cair no poço, né? Então, é assim que essa questão do apego acaba acontecendo, né? Então, por exemplo, a gente tem assim exemplos, né, de passatempos como para entender essa contemplação, né? E esse enredamento. A gente tem passatempos assim da própria irmã de Aditi, né? E que é Diti, que era casada com Kashyapa Muni, e no momento, né, que ela é todo um passatempo também, assim, falando assim muito a grosso modo, mas Diti, ela vai sim ter um desejo sexual pelo seu esposo no momento que não estava nada auspicioso para fazer aquele intercurso sexual, e que Kashyapa Muni, ele se deixou levar, né, para a situação e resolveu ter esse intercurso sexual, e os sentidos foram capturados, e sim, enfim, e aí tem todo o desenrolar que desse intercurso sexual, né, nasceram os asuras, né, os demônios, né, advindos dessa relação sexual, né, e ao passo que Haridas Thakura,
ele é um grande devoto que cantava os santos nomes constantemente na sua vida. Ele é o acharya dos santos nomes, né? O Mahamantra Hare Krishna. Veio uma prostituta, né? Que veio se insinuar para ele, querendo fazer sexo com ele. Ele falou assim: tá bom, você fica aí e eu vou cantar. Quando eu terminar de cantar os santos nomes, a gente vai se relacionar. E ela foi, ficou esperando, e amanheceu o dia, e ele não... Peraí, já vou acabar de cantar. E nada de ele acabar. E aí ela desiste e vai embora. No dia seguinte ela volta querendo novamente, né, testar Haridas Thakur. E ele vai e fala a mesma coisa: olha, daqui a pouco a gente vai se relacionar, eu vou terminar aqui minhas voltas e a gente se relaciona. E a mesma coisa aconteceu. E ela ficou assim, perturbada com aquilo e voltou no dia seguinte. Tem mais detalhes desse passatempo, eu estou falando dessa parte para a gente não se deter muito. Então, ele vai e novamente ele faz a proposta e ela, de repente, ela vira uma devota, né, por ouvir, se associar, né, com Krishna. E assim é dito que é a nossa mente também, né? A nossa mente está fazendo várias propostas de apegos e de desfrutes nesse mundo material. E quando a inteligência fala, não, eu já vou te conceder, mas primeiro vamos colocar Krishna aqui na nossa vida, né? Primeiro o serviço devocional, primeiro os santos nomes, uma hora essa mente se rende, né? Então, o apego pode ser transformado. Então, que é assim, essa ideia, né, de poder transformar a nossa vida saindo dessa zona de conforto material, né? Então, assim, a gente está numa zona de conforto, né, aqui achando e direcionando o nosso desejo, né, um desfrute material, achando que temos aqui total capacidade de sermos felizes nesse mundo, né? Então, a gente acaba atando esse apego, esse direcionamento da existência para as questões materiais, achando que ali vai dar um retorno, né? Uma vez eu vi uma analogia muito interessante falando que é como o bode tem o pescoço que parece umas tetas. É como mamar no pescoço do bode, na teta do pescoço do bode, né? Vai sugar, sugar, sugar e não vai sair, né? Pode sair ali uma ilusão, né, de que conseguiu ali um objeto para mamar, né? Mas assim, na verdade, é uma pura ilusão, né? Então não vai sair dali. Esse mundo é cheio de prazeres, sem dúvida, né? Como é dito, né? Muitas coisas são prazerosas e satisfaz momentaneamente, né? Mas ao mesmo tempo, que preenchimento vai ser esse, né? Né? Então são muito temporários. A gente não vive questões eternas, né? A gente não coloca, não deposita a nossa esperança, felicidade em coisas que são sat, eternas, mas não é sat, que vão sair, né? vão evaporar, né? Então a gente coloca sempre a nossa perspectiva de felicidade em coisas que nos atribuem muito gozo dos sentidos, né? Então a sociedade tende a valorizar também aquelas relações que são baseadas no gozo dos sentidos, né? A gente pode ver pessoas que proporcionam esses gozos dos sentidos, são mais remunerados, né? É um jogador de futebol, como ele ganha dinheiro, né? Então, porque ele dá desfrute, né, para tantas pessoas no mundo todo. Então, muitas pessoas são assim, né? Então, essas relações, elas são baseadas no gozo dos sentidos. Ao passo que você envelhece, qual
a profundidade de gozo dos sentidos que as pessoas vão ter quando se aproximam de uma pessoa que já está ali improdutiva. Hoje em dia a gente tem a sociedade, os próprios filósofos falam da sociedade líquida, a sociedade que as relações são muito vulneráveis e muito temporárias, fugazes. Tem também falando sobre a sociedade do desempenho, a sociedade do cansaço, que são pessoas que se autoexploram querendo achar felicidade ali, nessa hiperprodutividade, que se cobram por isso. Então, o que vê é uma sociedade que está cada vez mais caminhando para o colapso, pela depressão, por guerras. Então, tudo que está sendo feito como paliativo é algo que não soluciona, o problema do mundo. Então, o problema do mundo é a falta de consciência espiritual, a falta do que é eterno. Mas esse mundo material, ele é assim. Essa é a natureza dele, temporária. Então, Prabhupada dizia que a gente deveria, quando a gente adota uma visão pessimista desse mundo material, nós podemos começar a sair dessa zona de conforto, porque não é você ser pessimista com relação à vida, nós não devemos ser pessimistas, lamentosos, não é nesse sentido, mas com relação à vida material, Então, assim, não achar que ali é a solução dos nossos problemas, o apego material que vai ser a solução dos nossos problemas, que o apego material que vai, tem pessoas que ficam, eu não posso morrer, cadê minha família? E aqui que vou ser seguro, ter segurança. Não é isso, porque o apego traz medo, o apego material traz medo e insegurança, porque nada disso pode, de fato, nos trazer essa segurança que a gente tanto almeja. Então, devemos ter essa visão pessimista do mundo material, da fonte de prazer e segurança e felicidade, e depositar o nosso otimismo nas questões eternas, nas questões que são realmente a nossa essência, A essência então, como vai falar aqui, eu tinha separado um verso, que eu não sei onde eu coloquei, que eu não estou me lembrando agora, mas é que a gente tem paz só através da consciência de Krishna que nós vamos ter essa paz, Então, porque o desapego é um subproduto de Bhakti, Bhakti, ao passo que a gente faz serviço devocional e canta os santos nomes, a gente pode entrar em contato com o apego espiritual, Então, não é só desapegar e acabou. Bhakti produz desapego. Bhakti produz, assim como humildade, também um subproduto. Então, a renúncia vem de Bhakti. Então, a gente está aqui vendo que, nesse capítulo, como é sofrido a vida de uma pessoa que está separada de Krishna. Então, que direciona a esperança, o otimismo, para essas questões materiais. O quão é sofrido, Então, e mesmo assim, mesmo sendo sofrido, preferimos estar ali grudados, Então, a boa notícia, que existe também uma boa notícia para isso tudo, é que nós podemos sair dessa condição, Então, não sei como Indra, que queria continuar comendo excremento ali, e mesmo com o chamado do Senhor Brahma. Então, a mesma coisa, a gente está aqui nesse mundo material cheio de misérias e a gente não está ouvindo o chamado de Krishna, Está o tempo todo ali dando sinais de que
podemos nos relacionar com ele e que ele nos oferece uma outra perspectiva, né, de vida. Então, a gente está aqui tendo a grande misericórdia, né, de estar na Kali Yuga, na era dourada do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né, então, que é o Mahavadanya, né, o mais magnânimo, o mais generoso. O Senhor Chaitanya veio conceder o amor por Krishna a todas as pessoas indiscriminadamente, né? Então, ele distribuiu os santos nomes, distribuiu o serviço devocional indiscriminadamente. E distribuiu também ali a possibilidade da gente voltar ao lar, voltar ao Supremo e também conhecer Krishna de Goloka Vrindavana, né? Krishna com a sua intimidade, na sua intimidade, com os vaqueirinhos, com seus amigos, com sua família espiritual, né? Então a ideia é que a gente possa integrar essa família espiritual, né? Então, que é a família de Krishna, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Na verdade, a gente não precisa abandonar nada, né? Mas na nossa Constituição não é chegar a fazer coisas automaticamente, né? Porque eu li na escritura que eu tenho que sair da minha família correndo, não é assim que a banda toca. A gente pode já fazer com que a nossa vida familiar seja uma vida centrada em Krishna, né? Que a gente comece a deixar de ser Grihamedi para ser Grihastas. O que quer dizer Grihamedi? É quando tem o centro ali familiar, do interesse familiar, é o gozo dos sentidos, né? Então, ali aquela vida confortável, buscar sempre confortos na vida, né? Então, assim, a família, hoje em dia, ela busca estar sempre com aqueles confortos, né? Vou lutar arduamente para ter conforto. E muitas vezes, eu lembrei de um caso agora, eu morava numa rua e tinha um mercadinho na rua, e eu lembro que eu fui fazer compras, assim, antes do Natal nesse mercadinho, e o dono do mercadinho, que estava lá todos os dias, falava, amanhã vai ser o único dia do ano que eu fico em casa curtindo a minha cobertura com piscina, porque eu fico o dia inteiro aqui todos os dias para sustentar essa cobertura com piscina e amanhã é o único dia do ano que eu vou poder curtir essa cobertura com piscina. Então, assim, essa é a ideia de ter muitos confortos e você se autoexplorar para continuar tendo algum conforto que é uma ilusão, ele nem consegue curtir. E mesmo curtindo, essa não é a posição constitucional da alma, né? Não é nossa natureza desfrutar. Nossa natureza é servir. Então, nós esquecemos disso. Então, servir ao Supremo, colocando Krishna nas nossas vidas, no centro da nossa família, é ser Grihamedi, né? Grihasta. É abandonar essa zona de conforto, né, para servir Krishna, né, para vamos continuar trabalhando, fazendo as nossas atividades, mas o centro deve ser Krishna, né? Então a casa, o lar deve ser voltado para Krishna. Devemos também deixar nossa zona de conforto para pregar, né, ou para espalhar, melhor dizendo, propagar a missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né? Não esquecermos, não deixar essa consciência de desfrute familiar nos tomar nossos sentidos, mas, né, a gente conseguir colocar esse lar e todas as atividades de acordo com o que é ensinado os Shastras, né? Então, para encerrar aqui, eu gostaria de encerrar com uma canção que eu acho que resume tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Que é Bhajar Mure Maná. É uma canção muito maravilhosa e eu queria aqui trazer para vocês, para a gente terminar com essa meditação aqui.
Bajahure Mana Srinandanandana Abhayacharanara Vindare Durlabhamana Vajana Satsangetaroe Bhava Sindure. Quer dizer assim, ó mente, apenas adora os pés de lótus do filho de Nanda, que tornam a pessoa destemida. Tendo obtido este raro nascimento humano, atravessa esse oceano de existência mundana, buscando associação com pessoas santas. Sita tapa batapari jana hidina jamini jagire pipalice vinu kripana dura jana chapala sukalabala gire. Tanto de dia quanto de noite permaneço acordado, sofrendo as dores do calor e do frio, do vento e da chuva. Por uma fração de uma felicidade inconsistente, tenho servido inutilmente a homens perversos e mesquinhos. Etanayobana putra parijana etikiyache parati tire kamadala jala jivanatala malaba jahum haripada nitire. Quem garante que lhe trará a verdadeira felicidade, toda a riqueza, juventude, filhos e membros familiares? Esta vida está se balançando como a gota d'água numa pétala de lótus. Portanto, deve sempre servir e adorar os divinos pés de lótus do Senhor Hari. Shravana Kirtana Smarana Vandanam Padasevana Dasyare Pujana Sakijama Atani Vedana Govinda Dasa Sare. É o desejo e grande anseio de Govinda Dasa ocupar-se nos 9 processos de Bhakti, isto é, ouvir as glórias do Senhor Hari, cantá-las constantemente e lembrar-se dele, oferecer-lhe orações, servir os pés de lótus do Senhor, servir o Senhor Supremo como um servo, adorá-lo com flores e incenso e assim por diante, servi-lo como um amigo e oferecer-se completamente ao Senhor. Então, essa canção acho que resume o que a gente deve pensar para a nossa vida familiar, né? Então, praticando os 9 processos de Bhakti dentro de casa, adorando, cozinhando, trabalhando, tudo para Krishna, Krishna é seu centro, e assim a gente vai transformando a nossa vida familiar, e assim nos apegando cada vez mais ao Senhor. Então, transformando esse apego material num apego pelo Senhor Supremo, os pés de lótus de Krishna e seus associados. Então, vou passar aqui a palavra para o Gora Hari. Muito obrigada, Hare Krishna. Bom dia. Não me restou muito, né? Acho que a Vashna abordou quase tudo, né? Em relação a essa questão. Eu queria apenas citar um verso aqui do Srimad Bhagavata, né? Que é do canto, capítulo 5, verso número 8, onde o senhor Ishabhadeva, ele alerta, né, sobre o apego material entre o homem e a mulher, né? Que ele chama o nó do coração, né? E no significado de Srila Prabhupada, ele fala, né, que essa atração entre homem e mulher é o princípio básico, né, da existência material. Com base nesse apego, né, que amarra o coração do homem ao coração da mulher, surge o apego para tudo que está ao redor desse relacionamento, né? Então nós estamos falando dos corpos materiais, do lar, os filhos, as propriedades, os parentes, né? Todas as riquezas. Então, isso é o que traz a ilusão, né? As pessoas, e esse pensamento de eu e meu, que é a causa de todos os problemas dentro da nossa sociedade atual. Então, e pelo que a Vashna colocou, né, na realidade, o abandonar a família, que está sendo colocado aqui nesses versos, né, ele é, na realidade, o abandonar do apego material. Essa é a maior causa do sofrimento, né, o apego material.
E Srila Prabhupada, em várias cartas, né, em várias conversas, ele fala, né, na transição da vida do Grihasta para o Vanaprastha, né? E ele fala que, né, na etapa de Vanaprastha, isso é muito interessante para os casais Vaishnavas, os devotos, né? Ele enfatiza a ideia de que nessa fase de Vanaprastha, homem e mulher vivam como companheiros espirituais, né? Em cooperação na prática do serviço devocional. Em várias cartas ele fala isso, né? Então é uma vida, ele recomenda, né, a simplicidade, né, o desapego sexual, evidentemente, a visita a lugares sagrados para fortalecimento espiritual e o estudo das escrituras. Muito importante para que esse casal, nessa fase Vanaprastha, ele haja como disseminadores do conhecimento espiritual, né? Então, a nossa floresta, que a gente fala, os versos, Prabhupada fala no significado, né? Do 14º verso, que foi lido agora há pouco, que antes que a pessoa entre nesse estado lamentável de dependência, né, de familiares, ele se retire para a floresta. Então, a nossa floresta é o campo de pregação, né? Então, Prabhupada, o movimento de Chaitanya Mahaprabhu trouxe, né, esse dever de levar o cantar do Mahamantra Hare Krishna a todas as cidades e vilas. Então, nós, como seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, a gente deve entender que a nossa floresta é o campo de pregação, é a distribuição dos santos nomes e dessa ciência espiritual para toda a sociedade sofrida, né? Então, os grihastas, dentro do movimento da consciência de Krishna, eles devem fazer essa transição para o estágio de Vanaprastha, atuando, como eu falei, mais como companheiros espirituais. E nós temos vários exemplos relevantes, né, de casais que viveram em completa missão de pregação, né, e como exemplos, né, até o final de suas vidas. A gente tem o exemplo do próprio Chaitanya Charitamrita, de Advaita Acharya com Sita Thakurani, quão importantes eles foram e como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu apreciava tomar suas refeições na casa de Advaita Acharya, né? Temos o exemplo de Bhaktivinoda Thakura e a esposa dele, Bhagavati Devi, que Bhaktivinoda Thakura teve 10 filhos e ele compilou vários livros, né? Então, viveram juntos até o final da vida, né? Então, esses são exemplos daquilo que a gente espera, né, dos casais Vaishnavas, né, de uma vida inteiramente dedicada à pregação da consciência de Krishna. Então, eles assim, agindo como cooperadores espirituais, vamos usar esse termo, né, seria então a perfeição da vida, né? Então, essas são as minhas considerações sobre esses versos. E agora, Vashna, se tiver alguma pergunta, algum comentário, tem que olhar aí no chat, por gentileza, se existe alguma dúvida ou comentário. E aqui, reverências, Bhaktin Val, Haribo, Sundarang, bom dia, reverências, Haribo. Já aqui, acho que é Prabhu Paravyoma, Hare Krishna. Ele está falando que a rainha Kunti pediu a mesma coisa para Krishna. Esse é aquele momento que eu falei da razão de Devahuti, está falando, né? O que ela pediu, né, para desapegar, né? Aí, Paravyoma falou que também o esposo dela, o grande santo do Kadamamuni, já havia partido. Sim, já tinha partido, né? É interessante, né? Que imagina, eu acho que foi no capítulo 24, né? Prabhupada explica
que Kardama Muni, ele cumpriu com o preceito védico, né? Mesmo sabendo que o próprio Krishna era seu filho, né? Kapila Deva. Então, mesmo tendo Deus dentro do lar dele, Kardama Muni, ele segue o preceito védico e se retira. Interessante isso, né? Sim. Luiz Rocha Goulart, Haribo, Luiz, reverências. Acho que não tem mais nada falando, não. Tem comentário. Tem um aqui, peraí. Aqui, para ver uma fala. Nos seus últimos dias, Bhaktivinoda Thakur tornou-se Simbhavaji. Sim. Mas nos últimos dias, né? Ele viveu quase que a vida dele inteira ao lado da sua esposa como companheiros espirituais, pregadores. Sim, é verdade que nos últimos dias da vida dele ele se retira e vive como um babadi. Temos esse ideal aqui, né? É o ideal que é apresentado, né? Então, eu acho que a gente pensar gradativamente o que pode ser feito, né? Não é aquela coisa... A gente tem o ideal, tem que ter o ideal para a gente ir trabalhando para o real, né? Sim, não pode ser algo artificial. Porque é muito danoso. Né? Quando você tem devoção no coração a Deus, as coisas acontecem de maneira natural, sem ser forçado. Então, acho que não tem mais nenhum. Deixa eu ver aqui. Não tem mais nenhum. Ok, senhores Gente, muito e senhoras, obrigada. muito obrigado. Tenham uma ótima semana em consciência de Krishna. Haribo. Srila Prabhupada aqui, Jai. Jai.